Vamos pedir o Espírito Santo que venha sobre nós e abra o nosso coração e o nosso entendimento para bem entendermos o que vamos falar aqui hoje, que é a virtude do esforço. Meus queridos, o esforço é uma ferramenta dada por Deus que nós vamos precisar de utilizá-la demais no nosso dia a dia, a todo instante, a todo momento, principalmente para aquela pessoa que está querendo se desprender da vida velha para a vida nova. Sair da vida velha, do conceito velho, do que o mundo nos propõe, do que a carne constantemente está te pedindo, e nos aliarmos com aquilo que Deus está nos propondo, é algo que requer muito esforço. Se eu falar para vocês que é simples, que é fácil, que é tranquilo, eu estou cometendo uma estupidez muito grande aqui. Falar uma mentira muito grande aqui na cabeça de cada um de vocês, e não é nada disso que eu estou me propondo. A proposta não é mentir, muito pelo contrário, colocarmos a verdade. Agora tá aí uma pergunta, né? Por quê? Por quê? Por que que é difícil? Bom, vamos partir do princípio seguinte. Difícil porque o mundo aqui, nós já falamos sobre isso, já conversamos sobre isso aqui, mas com certeza eu estou voltando nesse assunto. A carne, ela já começa logo quando você acorda. Quando ela não está adestrada, e bem dizer, todo o processo de conversão, né? Ele começou... Bom, você não nasce já convertido, né? Você não nasce com os propósitos, nós somos moldados. Por isso da responsabilidade de pai e mãe nessa hora de saber criar os filhos, né? O conceito familiar. Mas depois vamos falar sobre isso. Então sua vida foi sendo moldada de acordo com o que o mundo está te apresentando, com toda a situação que nós vivemos aí no dia a dia, né? Que não é nada favorável, infelizmente, aos planos e aos propósitos de Deus. Então, quer dizer, já é tendência, a carne já é tendenciosa a viver inclinada ao erro, ao pecado, né? Somos manchados, infelizmente, né? E seduzidos por tudo aquilo que o mundo nos apresenta. Então, nós temos essa dinâmica diária, né? Quando Deus alcança os nossos corações, que nós temos o chamado primeiro encontro com Deus, né? Fomos batizados ali com o Espírito Santo. O que acontece, gente? Por isso da necessidade de mantermos uma convivência diária, um relacionamento íntimo. É sobre isso que eu falo o tempo todo nesse aprofundamento, né? Para enfatizar bem isso. Porque senão a gente, de fato, vai constantemente estar saindo fora do trilho, constantemente vão vivermos seduzidos aí por tudo que está sendo nos apresentado, né? Onde que eu quero chegar com isso? Toda pessoa, né, que entrou no processo de conversão, que está buscando a santidade, largar a vida velha e buscar a vida nova em Deus, não é simples, gente. O inimigo não quer isso não, ele vai te tentar muito, eu já falei disso, volto a falar. Ele vai tentar você o tempo inteiro, ele vai estar ali tentando te seduzir de diversas maneiras, diversas formas, te colocando em inúmeras situações. Eu vivo isso o tempo inteiro, o tempo todo eu passo por isso. Momentos às vezes que eu tenho que pregar, me dá cansaço, aparece um problema para resolver, algo que me tira do meu foco. Isso acontece muitas vezes, gente, quando você está às vezes na igreja, é uma coisa muito... Bom, isso aí você já deve ter passado por isso, né? Você está ali numa igreja, no meio de uma palestra, uma pregação, ou mesmo até dentro de uma missa, enfim. No momento que você está orando,
te dá aquele sono, aquele cansaço. É assim mesmo. Se você não tiver esforço, se você não se esforçar para entrarmos nessa conexão, a gente vai passar dificuldade de conseguir chegar aos nossos objetivos. Nós vamos passar realmente assim. E é uma coisa que eu falo, não adianta falar, isso não vai acontecer comigo. Então, sinceramente, se alguém conseguiu passar por tudo isso aí, sem ter tido essa experiência, né? Eu posso considerar que você é o único. Porque toda pessoa que está passando por um processo de conversão, de busca, ele vai ter que se esforçar. Não tem jeito. É um processo que é inevitável. Porque a carne grita, o mundo te atrai, o inimigo atenta. Tudo para fazer você sair do trilho, para voltar, para manter você no conceito antigo. Gente, eu falo uma coisa com vocês. Às vezes, quando eu tô pregando... Vamos lá. Eu terminei minha pregação. Quando eu tô pregando, não, porque aí não tem jeito, né? Mas quando terminei a minha pregação, eu tenho sempre o costume, né? Isso é fato, eu tenho que escutar o que eu falei, né? Eu preciso ouvir, eu preciso tal, e coloco lá na minha caixa, escuto, coloco o áudio de ouvido, às vezes conecto para ouvir tudo aquilo que foi dito. Se foi de fato passado para vocês a mensagem que deve ser passada. Me dá sono. É inacreditável, posso ter dormido a noite inteira. Então eu tenho que muitas vezes parar ali e voltar lá atrás de novo, porque assim, eu tenho um negócio comigo. Se eu não deu sono, aí eu já sou insistente. Então peraí, já que me deu sono, se eu voltar lá atrás que eu ouvi tudo de novo. Porque eu não vou deixar isso me vencer. Não vou. Não vou permitir que isso me vencer nunca. Porque eu tenho propósitos. Eu tenho que ter uma determinação dentro de mim. Isso tem que estar ativo aqui dentro do meu coração. E por que eu tô começando assim levinho, tô passando do princípio da conversão e tal? Porque eu vou avançar um pouquinho mais. O processo do esforço não está simplesmente no processo da conversão, não está simplesmente no processo da santidade. Está no processo. A parte mais séria está na hora da libertação. Trabalhar, gente, se libertar dos vícios, é algo que realmente requer muito esforço. Muito esforço. Porque, infelizmente, quando estamos atrelados a algum vício, a algum pecado, ficamos contaminados. Infelizmente. O pecado e o vício, parece estranho falar, ele agrada a carne. E agride a Deus. Agride a alma, agride o espírito, mas ele agrada a carne. Tá percebendo aí a dinâmica da coisa? Como é que o negócio é complicado? E por que nós precisamos termos esse entendimento instalado dentro do nosso coração e fazermos uso disso cotidianamente? Você vai achar que é fácil sair fora de um vício. Eu sei porque eu vivo. Tudo aquilo que eu passo aqui para vocês, eu tenho minhas experiências. Naquilo que eu tenho, naquilo que me faz decair, aquilo que eu tenho dificuldade. Eu não vou ter problema, esforço algum sobre aquilo que eu nunca tive vício. Qual vai ser o esforço que eu vou ter sobre conceito de droga ou qualquer outra coisa? Eu nunca usei isso, nem tenho pavor disso, já deixei isso muito claro aqui. Mas, naquilo que eu me sinto atraído, a carne, ela grita. A carne grita. Para quem passou por um processo, gente, de uma vida, vamos dizer assim, de relacionamentos fora do matrimônio, por exemplo, eu tive relacionamentos na minha vida, né? Eu nunca fui um homem
Eu sempre fui de namoro. E eu já até falei isso pra vocês, é muito interessante, né? Arrumava um namoro e já logo botava pra minha vida. Eu mesmo resolvia a coisa logo ali, já botava, tava morando junto. Era uma coisa assim, medonha. Não, volto a falar, não desmerecendo as pessoas que passaram pela minha vida. Que são pessoas que, graças a Deus, assim, eu tenho um amor, um carinho muito grande por cada uma delas. Eu trabalho isso dentro do meu coração o tempo todo. Não é isso. É a maneira ao qual eu deixei que isso entrasse na minha vida, da forma que isso entrou na minha vida. Então, o que eu estou falando isso aqui? Trabalhar esse conceito da carne, né? De relações sexuais, da atração física. Quando a gente está falando de castidade, processo de santidade, conversão, buscarmos propósitos. Gente, a gente precisa estar alinhadinho com Deus. O Espírito Santo tem que estar trabalhando a gente o tempo todo. E esta ferramenta do esforço é uma coisa que nós vamos ter que usar ela cotidianamente, assim, de uma maneira, ela é basicamente assim, aquela ferramenta, lógico, tem outras, né? A gente sabe que tem outras, mas tem essa que a gente precisa dela mesmo. A gente precisa contar com ela. Porque se você não tiver ela instalada dentro de você, colocando em prática, nada disso aqui vai adiantar. Não vai perder tempo. Nós vamos trabalhar aqui, você vai ouvir todas essas pregações, você vai buscar isso, mas se não tiver esforço, não vai conseguir colocar isso em prática, não. Deixo claro, como sempre falo, que não conseguimos fazer sozinhos. Por isso a gente precisa se abrir ao Espírito Santo. A relação com Deus, a intimidade com Deus, te permite a isso. Te possibilita. Facilita muito o seu processo. Não é algo que se consegue sozinho. Nós precisamos contar com o auxílio do Espírito Santo. Com esta relação com Deus. Até porque Ele é o próprio Deus que vai incutir esse sentimento, essa coisa, essa força dentro de você. Essa força não... Vocês estão achando que essas coisas, essas ferramentas, essas virtudes que eu estou falando sobre elas aqui, vêm da carne? Nunca! Na verdade, a carne se opõe a tudo isso. A nossa guerra contra a carne, por isso que ela vem em primeiro lugar. Ela é a coisa mais séria que tem, gente. Nós precisamos ter organizar nossa casa demais interna. Não é nada lá. O mundo vai te oferecer milhões de coisas para seduzir e atrair a sua carne. E o inimigo vai ficar ali te tentando. Entendeu como é que a coisa é complicada? Tá conseguindo perceber aí? E se não tivermos este cuidado de percebermos esses detalhes, que muitas vezes passa despercebido, porque fomos criados dentro de uma concepção, dentro de uma doutrina que foi incutida na nossa vida, não é nem doutrina cristã, é uma vida que foi passado, sabe? É o que é pregado, é o que é colocado e apresentado desde quando o mundo é mundo, e a cada dia que passa a coisa está mais complexa. Essa teoria da relatividade, sabe? Tudo é relativo. Essa ótica ela é muito estragada, gente. Ela é muito estragada. Então nós temos que ter esse discernimento, isso tem que estar antenado, nós temos que estar antenado o tempo todo a isso. Nossa mente não pode ficar desconectada desse processo em nenhum momento. O processo de salvação, de buscar de entrar em sintonia com Deus para a nossa salvação, para buscarmos a salvação, para entrarmos em harmonia com Deus, para alcançar verdadeiramente o nosso objetivo, é um processo que requer esforço diário.
É luta, gente. Eu falo isso com vocês, é luta. Por que muita gente às vezes desiste? Agora eu vou dar um segredo, vou abrir um segredinho aqui para vocês. Você sabe por que não tem, por que eu não desisto? E por que muitos que eu conheço não desistem e vão até o fim e lutam? Porque tiveram um encontro pessoal com Deus, que foram abraçados e não fizeram somente esse encontro, porque o encontro com Deus, ele precisa ter convivência. A necessidade de um relacionamento contínuo com Deus tem que se fazer presente a todo instante na sua vida. É o que te traz motivação. É o que te faz exercer o que é lhe proposto por Ele com determinação, com coragem. É o que te dá a possibilidade de se esforçar mesmo. O que nos encoraja desde a hora que você levanta até a hora que você se deita. Gente, quando nós encontramos, eu vou falar de mim, eu não posso passar para vocês experiências vindas de outra pessoa, eu posso compartilhar. Mas quando vem de dentro de você, de uma relação, eu acho que Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei. Não tenho certeza disso. Por tudo que eu passei, exatamente para poder compartilhar com você da minha experiência viva. Quando eu falo de uma experiência viva, eu vou passá-la com emoção, com segurança. Como é que eu vou falar para vocês uma coisa que eu vivi, que eu não vivi? Eu posso até falar, mas eu nunca vou passar para vocês aqui uma coisa, passar aqui uma mensagem para vocês de uma coisa, sendo que eu vivi outra. Não tem como. Eu estou passando para vocês o que eu vivo. Então isso aqui é experiência viva. Não tem mentira alguma aqui dentro sobre isso. É algo que acontece no meu dia a dia. Então a minha relação com Deus, não há absolutamente nenhuma mentira sobre ela. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu sou sustentado por Ele. O sentido da minha vida hoje de fato, é Deus, e precisa ser na vida de cada um de vocês, gente. Porque toda vez que você se entrega a este propósito, Ele, além de te dar a possibilidade de fortalecer você, de te impulsionar, Ele vai te dar a capacidade de enxergar coisas muito maiores. Muito maiores. A vida, quando você está na presença de Deus, as dificuldades vão vir, sim, mas você consegue atravessá-las com muito mais tranquilidade. E aí a palavra esforço aqui, ela passa a não ser algo carregado, pesado. Você não vai à igreja por obrigação, você se esforça para ir. Olha para você ver como é que o negócio é. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você está num processo ainda de conversão, que você está naquela transição, você vai à igreja, que você tem essa obrigação, que te passar esse ensinamento, né? Que você precisa ir à missa ou ao culto, o que quer que seja, mas você precisa, né? Que você precisa orar. Tudo é feito de uma forma mecânica. Tudo é feito de uma forma mecânica. A partir do momento que você consegue se relacionar com Deus, ter esse encontro com Deus, e você começa a se relacionar com Ele, muda tudo. Nada mecânico mais. Nada mecânico. Hoje eu acordo, gente, só para vocês terem uma noção, isso está no meu biológico. Relógio biológico. Eu posso dormir a hora que for. Eu já acordo fazendo a minha oração. Eu começo fazendo a minha oração. E na sequência eu vou assistir minha missa. Diariamente.
todos os dias do ano. Porque antes de me ensinar, a igreja nos ensina que nós temos que ir à igreja nos domingos. Sim, é fato, é indiscutível. Mas esta condição que me foi, este ensinamento que me foi passado de ir à missa nos domingos, passou a ser para mim uma necessidade diária. Por amor a Deus. Por amor a mim mesmo e por amor ao próximo. Percebe como é que Deus vai trabalhando em você? Como é que Deus vai moldando? O que era obrigação passa a ser necessidade, passa a ser dependência. É o seu remédio diário. É o que te sustenta, é o que te mantém. Então esse esforço que eu falo dele aqui, gente, ele passa, inclusive, assim, à medida que você vai se exercitando com Deus, você vai caminhando em direção a Ele e dando possibilidade para Ele trabalhar no seu íntimo, tudo isso vai ficando mais leve. Porque não tem processo na vida que você vai viver que vai se manter daquela forma, não. O processo tem que evoluir, senão não tem sentido, não saiu do lugar. Você vai pegar um carro, você vai se direcionar para algum determinado local, aí você vai pegar e vai acelerar ali, você vai puxar o freio de mão e vai ficar acelerando, queimando pneu ali, soltou. Você vai chegar aqui, aonde que você vai chegar? Só acelerando? Você precisa andar. Você precisa continuar. Para você alcançar o seu destino, você precisa ir até ele. Assim é o processo de conversão na nossa vida. A busca da nossa santidade é o quê? É nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E por que a gente fala santidade? Santo é somente Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele na condição de ter vindo aqui, condição humana, Jesus. Ele é o único santo. O conceito de santidade quer dizer, a palavra santidade é nos espelharmos nele. Uma vida, mas trabalharmos em busca e alcançarmos o nosso objetivo naquilo que ele nos propõe. Nos assemelharmos a ele o máximo possível. E por que isso tem a ver com esforço? Porque todo o processo de evolução tem isso. Vamos lá, se você vai para uma academia, se você se propõe a ter um corpo saudável, aí você vai chegar naquela academia e vai ver aquele tanto de máquina, de equipamento ali, você vai ficar ali só olhando o pessoal fazendo nada e vai ficar olhando e tomando um remédio, uma coisa, sei lá o que, uma vitamina, sei lá o que. Remédio não, eu falo alguma coisa e não vai fazer nada. Não faz nada não pra você ver. Você não vai sair, você vai ficar ali, só indo lá, pagando a academia à toa. Qualquer atividade física que seja, tudo nessa vida, para alcançarmos os nossos objetivos, requer esforço, gente. Requer esforço. Isso faz parte. São os nossos propósitos. E no mundo espiritual não é nada diferente. Para vencermos os nossos problemas internos, os vícios principalmente. Quem tem problema com vício, abraça essa causa do esforço aqui com tudo que tem direito, abraça nessa ferramenta assim, de uma forma, dorme e amanhece com ela todos os dias, determinado a isso, porque você vai precisar. Você vai precisar. Deus vai trabalhar no seu interno, sim, mas Ele não trabalha sozinho. Ele precisa de você. É necessário que aconteça, que parta da gente. E, olha, eu já falei isso uma vez e volto a falar. Deus faz fazer qualquer coisa na sua vida. Mas a única coisa que Ele não pode fazer por você é tomar essa decisão. A decisão parte de você. Ele te dá as ferramentas. Ele te dá todas as possibilidades, mas você precisa se decidir a isso.
Porque senão de nada disso adianta. A gente vai ficar aqui só batendo papo, conversando e nada vai sair do lugar. E o meu propósito aqui é exatamente falarmos dessas ferramentas que Deus me inspirou o tempo todo, falarmos de cada uma delas, dessas virtudes, né? E colocar, evidentemente, isso na prática em comunhão com Ele. A proposta é a relação com Deus, esse relacionamento íntimo, para bem aplicarmos cada uma dessas virtudes, dessas ferramentas que nos são dadas. Como que isso vai dar errado, gente? Porque da teoria passa a prática, as coisas precisam sair da teoria e passar para a prática. Senão não adianta nada. Vamos ficar aqui conversando, enchendo linguiça, falando coisas que não, sabe? Não é nada disso. A intenção não é... A minha proposta aqui não é essa. E outra coisa. Em momento algum eu vou falar aqui para vocês de coisas fáceis. De mágicas. Não. Não existe isso não, tá? Tem mágica nenhuma aqui não. Tem determinação, tem esforço, tem coragem, tem amadurecimento. Eu vou falar muito sobre isso. Não é um plano mágico que saiu assim, não. Mas a transformação, quando colocado em prática, cada uma dessas virtudes na vida de cada um, pelo menos na minha, é algo assim surpreendente. Não tem como definir. Como é que a gente passa a enfrentar os problemas? Você sabe por quê, gente? Porque para enfrentarmos tudo isso, nós precisamos estarmos amadurecidos. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. E isso se dá, não é para agradar a Deus. É porque precisamos entender que Deus nos ama e nós precisamos ter isso instalado no nosso coração. E nós precisamos amar Ele acima de todas as coisas. Não é obrigação, não. É impressionante, gente, quanto mais próximo de Deus você fica, mais você se sente amado e mais você o ama. É algo que não tem erro, não tem furo, não te confunde. Deus vai trabalhando as outras coisas na sua vida. Ele vai curando você, Ele vai te libertando, Ele vai transformando a sua vida. Ele vai mudando todo o seu jeito de ser, de encarar o mundo, de adestrar a sua carne. A sua carne, ela já precisa acordar de imediato sabendo: eu não sou a última palavra. Eu preciso respeitar a ordem. A sua carne tem que acordar sabendo: eu não dou pitaco nem nada. A ordem vem lá de cima. E eu tenho que seguir essa ordem. Porque se eu fizer isso, eu vou salvar a alma dessa pessoa. É um negócio muito complexo isso aqui, não. É uma responsabilidade que você tem. A sua carne precisa te respeitar. Você tem que ter domínio sobre ela. Domínio, 100% domínio sobre ela. Ela precisa respeitar você. Porque se ela não te respeitar, se ela passar a fazer do jeito dela, ela vai te levar para o inferno. Ela vai te desligar de Deus. Ela precisa estar em sintonia com a alma e com o espírito. Isso é fato, gente. Não tem outra forma. Ela precisa estar desta forma, ela precisa estar em conexão contínua. Essa relação carne, alma e espírito tem que existir assim, dentro do maior equilíbrio. Lógico e evidente que isso tem que acontecer com a presença de Deus, através do Espírito Santo, e dessas ferramentas que nos estão sendo passadas aqui.
aí você vai conseguir alcançar êxito. Porque cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas virtudes, elas precisam estar realmente assim dentro do nosso coração, instaladas e sendo utilizadas. É claro, gente, que é um processo diário. Por isso que eu falo, esse aprofundamento aqui, ele é algo que você está adquirindo para você colocar em uso no seu dia a dia. Tem coisas que você vai esquecer, você vai ter que voltar lá de novo, você vai naquele modo lá e liga lá e escuta de novo. Quantas vezes for preciso. Agora já tem pessoas que tem coisas que que não precisa que já está ajustada isso. Então para que a pessoa vai ficar ali batendo essa tecla? Claro que isso aqui serve para todos. Mas tem pessoas que já alcançaram esses objetivos. Agora tem pessoas que não alcançaram. Então serve para essas pessoas. Esse entendimento precisa chegar no seu coração. Ele precisa chegar no seu coração e precisa ser colocado em prática. Precisa ser colocado em prática. Se você tem problemas, que a grande maioria, eu falo aqui, eu tenho, como muitas pessoas não tem, não existe isso não, cada pessoa tem a sua fraqueza, a sua dificuldade. Então é nisso que você precisa trabalhar. Sabendo que existe essa força, sabe, esse processo aí paralelo, que já começa dentro de você, não é tão paralelo não. Porque ele começa em você, olha pra você ver que o negócio é complicado. Começa em você, que é a carne, vem o mundo aí fora externo, que é te oferecendo tudo que você tá vendo aí, e o inimigo trabalhando nas entrelinhas disso aí, interferindo em tudo. Agora, você acha mesmo que você vai conseguir enfrentar esse tanto de coisa aí sem utilizar essas ferramentas aqui? Sem o auxílio de Deus? Quem que é esse He-Man aí que eu desconheço, esse que conseguiu fazer isso por si só? Não tem isso, não. Por isso nós precisamos entender cada um desses detalhes que estão sendo passados aqui, gente. Eu enfatizo isso aqui com muita... Assim, eu bato em cima de cada detalhe. Porque senão... nós vamos continuarmos vivendo aí de forma, sabe, esse monte de zumbis aí, que é o que eu tenho visto, né? Olha, a gente é muito triste quando você termina uma pregação e quando você sai lá fora, aí você começa a ver as coisas, né? Você começa a ver as coisas. Aí a cada vez que eu saio e que eu volto, eu falo, meu Deus, eu preciso colocar isso em prática. Cada vez sabe quando a coisa que fica assim, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer algo por esta causa, isso incendeia no meu coração, e eu espero, inclusive, que isso aconteça no coração de cada um de vocês, porque não é uma pessoa só fazendo. Deus capacita tudo isso. A capacidade não vem de nós. Eu tenho certeza que pessoas vão fazer coisas muito maiores se conseguirem entender tudo isso que eu estou falando aqui. Mas as pessoas precisam ser alcançadas. E por que está sendo utilizada essa forma aqui agora? Por que eu estou usando esse método? Né? Através para ser colocado nas redes sociais, para poder chegar até vocês. Porque é o jeito mais rápido que está chegando ultimamente. Então é essa forma que eu estou encontrando, é essa forma que tem que ir. Não tem você pode contar nos dedos hoje, assim. Eu pensei, todo mundo tem um celular hoje. Todo mundo tem um smartphone. E é ele que vai levar para você essa boa nova. Da mesma forma que tem sido ele que tem estragado o mundo, precisa ter conteúdo aqui para poder trabalhar de forma para mudar isso. Precisa ter o combate. E é essa ferramenta aqui que a gente tem que utilizar. A televisão já não é mais aquela coisa, até porque ninguém vai sair com a televisão andando pra rua fora o tempo todo, né? Não tem isso mais. O rádio, você também não vai ficar... O celular é a ferramenta. Então eu estou utilizando dela. Mas pra gente não se perder, gente, só pra gente fechar o nosso raciocínio aqui, né? A necessidade de estarmos com essa virtude instalada no nosso coração
e colocarmos ela em prática. É algo de uma necessidade, é muito mais, é necessidade contínua, sim. Necessidade contínua, é algo que precisa estar presente no seu cotidiano. Isso vai te auxiliar muito, isso aqui é auxílio. Para quem está querendo sair fora dos seus processos com os vícios mesmo, gente, eu volto sempre nos vícios, bato nos vícios, porque o vício é o que está destruindo você. É o que está acabando com a sua vida. E Deus, por mais que Ele queira fazer algo por você, Ele precisa de você. E esta é uma das ferramentas que Ele te oferece, assim, ó, te entrega esforço. Porque você não vai se esforçar sozinho. Essa é o segredo que eu vou passar para fechar o nosso raciocínio aqui, a mensagem que eu tenho que deixar para vocês. Nenhuma dessas virtudes você vai trabalhar sozinho. Deus te dá esta virtude, Ele te possibilita, te dá essa ferramenta do esforço, mas Ele está com você, o combustível vem dEle. Só que você precisa colocar em prática. Ele precisa do seu sim. Você não vai trabalhar sozinho, você não vai buscar se esforçar sozinho. Você tem o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que criou tudo. Só para vocês perceberem do que eu estou falando, tá? O Espírito Santo foi quem criou tudo. Então não precisa ser muito inteligente para perceber isso, não precisa? Tem alguma dificuldade para perceber isso aí? Não, né? Deus está dando o próprio Espírito dele e a ferramenta para você sair dessa situação que você está vivendo. É só isso que precisa entrar no seu coração e colocar em prática. Amém? É esta mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês, meus queridos. Que o Espírito Santo de fato possa incutir, introduzir, instalar tudo que eu falei aqui dentro do coração de vocês e que vocês consigam de fato colocar isso na prática. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Fique na presença do Espírito Santo.